Boa tarde a todos, meu nome é Fábio, iniciando a apresentação do projeto de conclusão de curso desenvolvido por mim, pelo Anderson e pelo Leonardo. Eu vou demonstrar a vocês o sistema de gestão acadêmica voltado para a Escola Técnica Estadual da Zona Leste, com base em algumas das atividades inerentes à gestão da vida acadêmica dos estudantes matriculados na instituição. Esta aplicação foi desenvolvida através do framework Java Cyberfaces, versão 2.2, tendo como banco de dados o SQL Server. Foram utilizados ainda os componentes visuais do Framefaces, disponíveis na versão 4.0, e os relatórios PDFs foram gerados através do iReport. Esta aplicação é bastante extensa, possui mais de 20 mil linhas de código e foi dividida em 5 níveis de acessos. São eles: professor, aluno, coordenador, secretaria e o portal da diretoria acadêmica. Primeiramente, eu vou logar aqui com o professor Carlos Pereira, digitei a senha dele e repare que o sistema foi redirecionado para a página home, em que há um portal de imagens da ETEC Zona Leste, até para dar uma melhoria em si no design da aplicação, e algumas informações inerentes à sua história. O professor tem acesso aos módulos do diário e de entrega de notas, em que de modo muito simples ele consegue realizar a chamada do dia. Seleciona aqui os dados da chamada a ser realizada, insiro o diário, visualizo a lista de estudantes e basicamente só tenho o trabalho de marcar os alunos que estão presentes, podendo ainda marcar faltas parciais para estudantes que chegaram atrasados, que saíram mais cedo, que chegaram depois do intervalo, sem nenhum motivo plausível. Então o aluno acaba estando sujeito a ter faltas parciais nessa disciplina. Vou salvar a chamada e os dados foram enviados. O módulo de entrega de notas trabalha de modo igualmente simples. Seleciono aqui o número do conceito, o curso, o módulo, a turma, a disciplina, dentre as quais o professor leciona aulas, e que na ETEC ela pode ser de 50 ou de 100 horas. Avanço para inserção. As menções na ETEC podem ser I, irregular, R, regular, B, bom, MB, muito bom, e AE, no caso de aproveitamento de estudos. O aluno só é retido por nota se tiver menção final igual a I. Eu vou selecionar aqui a menção do estudante e repare que as faltas e a frequência do aluno já são calculados automaticamente, bem como o status dele também já é definido automaticamente, se ele está promovido ou se ele está retido por notas. Ah, mas o estudante teve menos do que 75% de frequência em um dado componente curricular, e menção diferente de ele estará retido por faltas? Não. Pelo contrário, o aluno só é retido por faltas na ETEC se sua frequência for inferior a 75%, considerando-se todas as disciplinas cursadas ao longo do semestre. Vou clicar aqui em enviar dados. Repare que um campo não foi preenchido. Vou enviar novamente. E os dados foram inseridos com sucesso. Agora eu vou demonstrar a vocês o portal do aluno, em que eu vou logar aqui com o Lucas Moraes. O aluno ele consegue imprimir o boletim parcial, o boletim final e ainda um acompanhamento geral de todo o seu semestre letivo, que traz maiores informações do que o boletim final. Aqui eu solicitei a geração do boletim final dele. Ele está sendo gerado. Repare que ele trará informações como o conceito parcial, o conceito final, a quantidade de faltas que o estudante teve por componente curricular, bem como
a sua frequência também por componente curricular. Ah, mas o estudante teve conceito parcial igual a I e conceito final igual a MB. Ele estará promovido. Ele teve conceito parcial igual a MB e conceito final igual a I. Ele estará retido por nota. Mas isso não é um erro? Não. O que determina se o estudante estará promovido ou retido por notas em determinada disciplina é o conceito final. O conceito parcial serve para avaliar como que está sendo o desempenho do aluno ao longo do semestre letivo. Mas realmente o que é determinante para aprovação ou retenção é a menção final que o estudante obteve. Repare que aqui foi trazida a frequência total que o aluno teve ao longo do semestre letivo, considerando todas as disciplinas que ele cursou. E assim, se ele estiver retido por faltas em todas as disciplinas, o próprio boletim já demonstra o porquê que ele ficou retido por faltas. E assim, se o estudante quiser reclamar na secretaria, o próprio boletim já irá trazer o motivo que fez com que ele ficasse retido. O estudante pode responder semestralmente uma avaliação institucional da ETEC, em que ele pode avaliar a qualidade do curso oferecido. E além disso, a ETEC pode utilizar essas informações para traçar o perfil da turma, identificando, por exemplo, quais disciplinas estão acarretando em maiores dificuldades, se eles estão satisfeitos com o seu curso, e assim poder ter medidas para que ocorram melhorias no curso oferecido. Vou enviar as respostas aqui e o questionário foi respondido. O aluno também consegue entrar em contato com o seu professor através da aplicação. Assim, tirar uma dúvida com ele sobre a aula do próximo dia, se haverá aula no outro dia, ou uma dúvida sobre o componente curricular, se ele não tiver o e-mail dele, assim facilitando muito a vida do estudante. Digitei aqui o conteúdo, cliquei em enviar e-mail, repare que ele foi enviado. Vem aqui na caixa de entrada e o e-mail chegou. Essa funcionalidade foi desenvolvida através da API do Java e-mail. Os outros 3 níveis de acessos da aplicação eu vou demonstrar agora com o usuário Marcelo Cunha, que possui um nível de acesso do tipo diretoria. Um profissional que tem este nível de acesso consegue visualizar informações quanto o portal em si dele, da direção, incluindo também o portal da secretaria e o portal da coordenação. Pois muitas vezes, um profissional da diretoria necessita obter informações da secretaria, como a geração de uma lista de estudantes de uma dada turma, ou ainda necessita da emissão de gráficos de rendimento acadêmico, que estão inclusas no portal da coordenação. Assim, tornou-se necessário deixar essas funcionalidades abertas para os profissionais que tenham este nível de acesso. Vou demonstrar as funções aqui que os secretários têm acesso. Eles podem realizar a manutenção do cadastro de alunos, turmas, professores, emitir o boletim do aluno. É que eu vou demonstrar aqui um caso de um estudante que ficou retido por faltas. Vem aqui em boletim do aluno. E vou gerar o acompanhamento geral do semestre. Repare que o relatório está sendo gerado. E o boletim trouxe aqui o conceito parcial, o conceito final, as faltas parciais, as faltas finais, a frequência parcial, a frequência final do aluno por componente curricular e a sua frequência global do semestre. Ele ficou retido por faltas, pois a sua frequência foi inferior a 75%, considerando-se todas as disciplinas. Validações importantes foram realizadas no módulo de matrículas, em que um estudante do primeiro módulo não pode se matricular no terceiro módulo, em que
um aluno de informática não pode se matricular em logística. E indo mais além, um aluno retiro, seja por notas ou por faltas, não pode se matricular no módulo subsequente. Agora eu vou demonstrar aqui as funcionalidades no portal da diretoria, em que um profissional que tenha este nível de acesso consegue realizar a manutenção no cadastro de cursos, disciplinas, secretários, coordenadores, ao portal em si da diretoria, cadastro de novos funcionários, o boletim em caso de solicitação de uma revisão de nota em que tenha sido deferida, é ele que será responsável por efetuar a atualização no sistema. Cadastro de novos usuários, é que não é tão fácil assim cadastrar um usuário no sistema. No mínimo ele tem que estar na aplicação. Exclusão de dados de acesso. E agora eu vou demonstrar as principais funcionalidades do sistema, que estão inclusas no portal da coordenação, em que o coordenador consegue emitir relatórios de alunos que não compareceram durante determinado período. Vou verificar aqui entre o dia 5 e o dia 10 de maio. Cliquei em gerar relatório. O relatório está sendo emitido. E repare que a Manuela da Cunha e o Samir não compareceram em nenhuma aula no período especificado. Eu posso realizar a emissão desse relatório por disciplina também. Eu quero verificar os alunos que não compareceram em nenhuma aula desta matéria. O relatório foi gerado. Indo mais além, eu consigo realizar uma análise gráfica, verificando o percentual de alunos que compareceram pelo menos uma vez na turma e pelo menos uma vez na disciplina. Repare que o número caiu entre os estudantes que compareceram na turma e entre os estudantes que compareceram na matéria selecionada. Outra estatística que pode ser gerada pela aplicação é a realização de uma análise no rendimento da turma, em que eu vou verificar como que foi o rendimento da turma do primeiro informática. Repare que 4 alunos foram aprovados, 5 alunos foram promovidos com progressão parcial, 2 foram retidos por nota, ou seja, tiveram 3 ou mais dependências, e 4 estudantes ficaram retidos por faltas. Consigo realizar uma análise do rendimento da disciplina, em que eu posso realizar um comparativo de como que estava a turma no conceito parcial e de como que ela ficou no conceito final. Repare que o relatório foi gerado. Um gráfico aqui na tela, que demonstra como que foi a evolução da turma entre o conceito parcial e o conceito final. A quantidade de menções finais, igual aí, se manteve estável. E assim 12 estudantes ficaram retidos por nota. 6 alunos ficaram com menção final, igual a R. 5 alunos ficaram com menção final, igual a MB, igual a B. E 2 estudantes com menção final, igual a MB. Consigo realizar ainda um gráfico comparativo entre turmas em um período de até 5 anos, em que a ETEC pode utilizar esse gráfico para traçar como que foi o rendimento das turmas no período selecionado, verificar quais turmas obteram o melhor rendimento e quais turmas tiveram um rendimento abaixo do esperado. Repare que é traçado um gráfico comparativo, em que eu posso deixar selecionado somente as informações que me interessam naquele momento, tanto no gráfico de cima quanto no gráfico de baixo. Por último, a ETEC pode realizar um gráfico que demonstra o desempenho global do estudante durante todo o período que ele esteve matriculado na ETEC Zona Leste. Selecionar aqui a turma, o estudante. Repare que o gráfico foi gerado nos mesmos moldes do anterior. Mas apareceu o primeiro módulo 2 vezes. Sim,
ele ficou retido na primeira vez que ele cursou. Depois ele cursou novamente, foi promovido para o segundo semestre e promovido para o terceiro módulo, até que conseguiu o término de seu curso. Repare que, da mesma forma que o anterior, consigo verificar o ápice do aluno em seu rendimento, com as menções finais, IB e MB. Ou ainda verificar o ápice negativo do estudante, quando que ele teve menção final igual a I. A mesma coisa ocorre no gráfico de baixo. E assim, tanto este gráfico quanto o anterior servem para a ETEC avaliar em quais módulos o estudante está tendo maior dificuldade e quais turmas estão tendo um desempenho adequado, quais não estão conseguindo obter o desempenho desejado. Uma outra funcionalidade extremamente importante é evitar com que o estudante ou qualquer outro profissional que não tenha um nível de acesso consiga visualizar informações de uma página que não diz respeito a ele, através da URL. Ah, eu sou aluno, eu quero entregar nota? Vou tentar acessar aqui o portal do professor. Repare que este acesso não será permitido. Ou seja, o estudante não conseguiu acessar o módulo diário do professor diretamente através da URL. Foi criado um filtro de acesso responsável por interceptar todas as requisições realizadas de todos os usuários. E assim, o usuário que não tenha um nível de acesso a uma página não conseguirá visualizá-la diretamente. E assim, aumentando o nível de segurança do sistema e tornando, claro, utilizável, pois afinal de contas, se o aluno pudesse entregar nota, a qualidade e a segurança do sistema se tornaria extremamente minimizada. Agora eu vou demonstrar aqui a vocês um pouco da estrutura da aplicação. Ela foi constituída através do modelo MVC, Model View Controller, até para separar a camada de apresentação da lógica do negócio, tornando o código muito mais limpo, em que as regras de negócio foram programadas nas entidades, em que os Management Beans atuaram como controladores, recebendo as requisições realizadas através da View e despachando essas requisições para as entidades correspondentes. Vou demonstrar aqui um pouco da estrutura das DAOs. O filtro de acesso, o Management de Beans, as entidades que ficam aqui no Pojo. Repare que a aplicação possui inúmeras interfaces na DAO, que tem o professor DAO Implementation, que implementa a interface professor DAO, até para melhorar a organização do código e diminuir em si o acoplamento. Aqui o arquivo web.xml, em que ocorreu parte do mapeamento da aplicação. As páginas são exibidas com extensão .jsf. Parte do mapeamento do filtro de acesso ocorreu aqui também. Aqui encontra-se o filtro de acesso, que intercepta todas as requisições e impede que o usuário não consiga acessar a página requisitada através da URL. Aqui estão os Management Beans, que atuaram como controladores, as entidades onde foram programadas as regras de negócio, os arquivos .xhtml. Na pasta Resource encontram-se o CSS, as imagens utilizadas e o arquivo JavaScript.
E assim sendo, eu finalizo aqui esta apresentação. E agradeço a todos por terem assistido este vídeo. Até mais.